Eu falo que o coach foi um marco divisório na minha vida. Que legal. E que eu entendi muita coisa. Trouxe muito autoconhecimento para mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito observadora, que refletia muito sobre as coisas. Então, essa parte do coach também me trouxe isso do autoconhecimento, como eu sou, quem eu sou, como eu posso melhorar a mim mesma de forma constante e evoluindo e crescendo, enfim, em todas as áreas da minha vida. E aí eu comecei a aplicar isso. E aí que eu entendi o porquê que as minhas clientes lá atrás não conseguiam evoluir. Deu vontade de voltar lá, resgatar todo mundo. Gente, Volta volta aqui. aqui, que vocês agora vocês vão entender o que, que é o Lead negócio. completo. Então, Super aquecido. então aí eu fui trabalhando essa parte que são as 4 engrenagens dentro desse processo. Então eu fui estruturando toda a minha metodologia Legal. embasada nesse processo, que é o pensamento, o sentimento, comportamento e o hábito. Então, Vamos aterrissar o pessoal aqui até agora. Vamos. Então, assim, o cara chegou, legal, quero contratar uma nutricionista. Ele vai fazer várias pesquisas, né? Preciso disso, daquilo. E ele vai entender que não é só uma dieta, tem um comportamento mental dele aí, da relação que ele tem com a comida, certo? exato. E aí você faz essa metodologia sua de 4 passos, 4 engrenagens, você falou? 4 engrenagens. Que legal. Isso. Por quê? É dentro dessas 4 engrenagens que eu vou ajudar a pessoa a aprofundar, identificar o problema, aonde que ela quer chegar, e a gente vai traçar esse planejamento dentro desse processo. Então, eu vou utilizar mais outros 5 pontos, que é foco, planejamento, ação. A pessoa precisa entrar em movimento, fazer as correções ao longo do caminho até a gente chegar no resultado. Bem legal. Por quê? O hábito é a 4ª e última engrenagem, que é Tem a até um parte da livro aí, dieta. em algum lugar, o poder do hábito, tá aí em cima. É mesmo? Tá em cima. É. A gente pega. Exato. Então, o hábito é a 4ª engrenagem, que é a dieta, é o exercício, é o tomar água, é o habitual, é aquilo que está intrínseco, é natural de eu fazer, no piloto automático. Eu gosto desse exemplo do hábito, que é o escovar dente. Hoje a gente não pensa para escovar dente. Você simplesmente você pega a escova de dente, o tubo de pasta de dente, põe a pasta de dente na escova e começa a escovar. Você nem lembra se você começa pelo lado direito, esquerdo, em cima ou embaixo. Verdade. E às vezes você não lembra assim, é óbvio que você só sente falta se você. Não, esqueci alguma coisa assim, mas normalmente, cara, é super hábito, você já tá fazendo. Exato, né? Então, esse é o hábito de fazer. Só que existem outras 3 engrenagens antes disso, para que o hábito seja instalado. Então, se a pessoa não trabalhar essa parte da mente, que é as crenças, os pensamentos que ela tem, toda aquilo que ela foi vivenciando mesmo, os pensamentos, porque eu digo assim, quando você começa com um pensamento, esse um pensamento te leva a outro, que te leva a outro, outro, e quando você fala assim, por que eu tô pensando nisso? Como que eu cheguei nesse pensamento? É muito rápido. E cada vez que eu penso, eu sinto alguma coisa, me traz uma emoção, um sentimento. É um pouco do que tá no livro lá, que no livro falava do gatilho, né? É o primeiro gatilho, aí tem a Exato. rotina e tem a recompensa. São esses 3 Isso. aí que Exato. aí faz o ciclo ficar. Exato. Aí a gente vai entrar um pouquinho mais dentro disso, da questão da recompensa, por causa da recompensa imediata. Então eu penso, eu sinto, eu me comporto. Esse comportamento é que Isso. faz essa ligação com o hábito, que é o praticar e repetir. Por isso que para muita gente é difícil o emagrecer, o ter hábitos saudáveis, porque o cérebro já está acostumado com aquilo. Nosso cérebro ele vai economizar energia. Para quê? Para o momento que eu preciso tomar uma decisão rápida. Eu preciso escolher o que eu vou fazer. É sobrevivência. Simples assim. Ele é simples assim, é sobrevivência. Só que aí você fala assim, nossa, Carol, como sobrevivência, né? Porque nem tudo as decisões que a gente toma hoje é por causa de sobrevivência. Mas se a gente for resumir, pegar lá no fundo, é essa parte de sobrevivência. Então ele vai economizar essa energia para eu não ter que ficar pensando em tudo. Já pensou se a gente tivesse que pensar todos os dias para escovar o dente, como toma banho, como que dirige, como que desempenha o trabalho, né? Aquelas atividades que está acostumada. A gente vai chegar no final do dia extremamente cansado, sem energia nenhuma. Então o cérebro ele é preguiçoso. Ele é preguiçoso, mas ao mesmo tempo ele é inteligentíssimo. Sim, muito né? inteligente. Eu ouvi algumas semanas atrás que o cérebro ele não entende a palavra não. Não entende. Então, assim, se você falar, não pensa no elefante cor-de-rosa. Isso, já pensou. É isso aí. Exatamente. O livro ele fala disso e ele fala
daquela recompensa, na verdade, assim, desse cálculo pensar para fazer e o que já está automático, é 95% do cérebro é automático, você não pensa, e 5% só você se esforça para ele pensar. E aí ele só vai jogando coisas novas para o 95% e abre espaço para uma coisa. Então, se você deixa de aprender uma coisa nova, você vai ficar esse 5% ocioso, vai ficar só no automático. É. É extremamente perigoso até. Sim. E essa parte da recompensa que você falou aqui é muito dessa situação do dia a dia. Porque eu preciso de uma recompensa. E normalmente eu busco uma recompensa imediata. Para trazer uma paz, um prazer, um alívio para aquele momento. Então, vamos usar um exemplo que eu falei que eu atravessei a cidade hoje 2 vezes, né? Então, esse momento de tensão do dia que eu tive, quando eu cheguei aqui, que a gente começou a conversar, tal, você falou assim, Carol, quer uma água, quer um café? Eu falei assim, pode trazer os 2? Eu tomei o café. É como se para mim o café fosse essa recompensa, de trazer esse alívio para todo momento e me tranquilizasse para a gente poder começar o nosso bate-papo. Legal. Então, me trouxe essa recompensa imediata. Então, liberou endorfina, serotonina, todas as inas Que o café que traz tem. com força. Então ele traz ameniza toda essa situação. Só que se eu tô com um problema que eu não tô conseguindo resolver, quando baixar toda essa endorfina do meu organismo, que ela vai voltar ao normal, eu vou lembrar do meu problema. Eu ainda tô com esse problema para resolver, que tem esse outro, que tem esse outro, que tem esse outro. Aí o meu cérebro vai interpretar aquilo como um problema e ele precisa me jogar por uma situação de prazer. O que ele vai falar para mim? Tomou Chocolate. um cafezinho, um chocolate. Exatamente. E aí eu fico presa nesse ciclo vicioso da recompensa imediata. Então, no processo, eu vou trabalhar, identificar isso com a pessoa, para eu ajudar ela a sair desse processo e criar um ciclo novo. De pensamento, de sentimento, então do hábito, da recompensa, onde que ela pode buscar prazer, que não seja só na comida, no caso, e trilhar para identificar essa solução e dissolver mesmo, resolver essa situação, um problema. Eu já participei de uma reeducação alimentar e eu tive essa mesma questão, assim, para mim, eu tinha um foco que era uma data específica, eu preciso emagrecer para essa data. E aí comecei, assim, super esforçado, só que na primeira semana eu emagreci acho que 6 ou 7 quilos, assim, numa semana, mas é por conta de que eu fiz tudo que... Eu não fui aos poucos, obviamente, né? Depois eu engordei tudo de novo. Mas assim, eu fui naquilo, emagreci e depois eu não continuei, mas eu lembro que tinha muito disso, assim, eu não lembro quem que era que falava pra mim, não sei se era no grupo, alguma coisa assim, mas falava assim, ó, você não tá comendo porque você quer comer chocolate, você tá comendo por causa do prazer, de você, não, agora eu mereço um chocolate, agora eu mereço aquilo. Você merece ter um corpo saudável, então para de dar essas desculpas pro seu cérebro, porque tem muito mais coisa aí que você tem que fazer, né? Sim. E aí como que é, Carol? Por exemplo, fiquei curioso. Não sei se vai explicar mais pra frente, eu acho que sim, mas eu queria entender. Por exemplo, por mais que eu não tenha uma lista do que eu tenho que comer, eu tenho uma lista do que eu preciso ressignificar. Ou não? Como que eu coloco em prática essa ação, enfim? As duas coisas. Tá. E aí a sua pergunta veio bem porque eu ia dar o exemplo da Vivian dessa semana. A gente tava conversando e ela falou assim, eu acabei de comer pêssego e manga. E banana. Banana, mas tinha doce de leite. Aí eu falei assim, tá, vamos entender. Aí eu fui conversando com ela, tal, ela falou, é um doce de leite light, tal, mas foi bem pouquinho, não sei o quê. Aí eu falei, olha, pra quem tá procurando reduzir a quantidade de doce, ok. Então, Sim. a quantidade que você tá colocando, que você falou que colocou, não foi muito. Então, isso tudo também é importante pra gente ir trazendo nessa leveza do processo. Porque justamente o que você falou, né? Não adianta a pessoa ir muito criteriosa, muito restrita ali, de reduzir, tirar tudo ali, ir no extremo, porque não vai ser a realidade que ela vai viver depois. Então, se eu falar pra Vivi, ó, tá errado, você tem que comer só a fruta, não vai colocar o doce de leite, esquece o doce de leite, você só vai comer esse doce de leite, um brigadeiro, um bolo recheado ou qualquer coisa no final de semana. Durante a semana, qualquer estresse, pico de estresse que ela tiver, ela vai surtar. Quilos de doce de leite. Porque ela vai falar assim, eu não posso, a nutricionista vai brigar comigo, eu não posso. E ela vai ficar caçando coisa pra poder comer, pra poder aliviar aquilo. Se ela não tiver isso muito claro, ela não vai conseguir. Então, uma hora ela vai comer um pote inteiro de doce de leite.
E aí ela vai ficar com aquele peso na consciência de ter feito. Aí das duas, uma. Ou ela não conta pra nutricionista pra não levar bronca. Ou ela fala assim, eu vou largar a nutricionista porque eu prefiro comer o meu doce de mereço leite. 1 quilo de doce de leite. Eu não mereço ficar passando essa coisa de não poder comer, então. Entendeu? Então entra nesse ciclo também mental e emocional. Então, se eu não olhar para isso, ela não vai conseguir, e auxiliar ela, orientar ela nesse processo, ela não vai conseguir se livrar disso. Então, o que eu falei para ela? Eu falei, olha, vamos nesse sentido, evitando o máximo que a gente consegue do doce, mas quando você vê que dá para colocar ok, a partir do momento que você vê isso aqui tá começando a ficar muito frequente, a gente vai reduzir um pouquinho mais essa quantidade de dias. Uhum. Então, a gente vai afunilando e apertando um pouquinho mais. Porque o cérebro vai entendendo que aquilo não é tão importante assim. Porque se a gente for parar pra pensar, é uma coisa que às vezes eu falo, que a gente não nasceu comendo chocolate, a gente não nasceu comendo brigadeiro, a gente não comeu doce de leite, nada dessas coisas. Então, como que eu posso falar assim, eu não consigo ficar sem tal coisa? Consegue, sim. Deixa eu dar um exemplo que agora me remeteu até à questão da criação do filho, né? Eu tenho um filho de 3 anos e ele nunca experimentou refrigerante, ele nunca comeu, sei lá, hambúrguer, e ele nunca, muitas coisas que a pediatra fala. E eu já tive um questionamento de assim, mas coitado, por que coitado? Ele não sabe o que é. Teve uma vez que eu fui numa festa de criança e tinha aqueles tubetes com balas, né? De festa de criança. E ele pegou, jogou todas as balinhas no chão e começou a brincar. Porque ele não sabia o que era. Uhum. E todas as outras crianças comendo aquelas balas. E eu falei, tá tudo bem, porque ele não sabe o que é. Então ele tá feliz ainda assim. Sim. E é realmente Exato. isso. É isso. O Otávio também, a gente... Não, é mais fácil que o primeiro, né? Primeiro a gente não colocava açúcar, nada e tal. Não tomava refrigerante. Até hoje, ele tem 5 anos, ele não toma refrigerante. Não é, ele já tentou algumas vezes, que não tinha, em um lugar que a gente tava, só tinha refrigerante, nem água tinha. Ah, vai refri, tá? Tenta aí, Otávio. Ele, nossa, não quero, vou ficar com sede. Então, assim, é o hábito. O cara não tá acostumado a tomar refrigerante. Já o Heitor, que é o meu segundo filho, né? Sim, comeu batata frita com 1 ano e pouquinho, porque o irmão já estava comendo, então é mais desafiador mesmo, mas eu acho que isso daí é muito real. Você aprende, por exemplo, tem uma coisa muito que acontece em jejum, né? Quando você tem períodos longos de jejum, eu vou deixar de comer um período ou uma coisa que eu vou deixar de comer específico. Esse tipo de coisa, você depois que você passou um tempão sem comer, você não quer mais voltar a comer. Sim. Você fala, não vou comer mais isso, eu nem gosto mais tanto por conta desse hábito, né? Exato. Então, todo esse processo tem essa questão do equilíbrio, dessa leveza. E eu sempre falo, quando você quiser comer alguma coisa, se pergunta, isso vai me ajudar ou vai me atrapalhar? Isso vai me aproximar do meu objetivo, de onde eu quero chegar, ou vai me distanciar? Uhum. Porque aí entra aquela do prazer tardio, do prazer a longo prazo. Então, eu vou comer um brigadeiro hoje, ou eu quero entrar naquela calça número 40? Fico lembrando todo momento das nossas sessões. Isso é porque conecta muito, né? Eu acho que, assim, uma coisa que eu aprendi nessa reeducação que eu fiz era, assim, você come, que é o que você falou no começo, para sobreviver, ou você come realmente porque você tá, né? Quando eu fiz nesse período que eu fiz, tinha um desafio lá que era ficar 12 horas sem comer. Uma coisa meio louca, né? Não indicar isso, gente. Contratem a Carol, tá? Mas eu fiz umas coisas. Mas eu lembro que teve um período que eu fiquei um tempão sem comer, e aí eu tava nervoso, assim, irritadíssimo, assim, você via que era a minha natureza buscando, nervoso e tal. Depois passou, o segundo dia eu já não tava mais desse jeito. O terceiro dia eu já tava mais tranquilo. Então, essa coisa da abstinência também acontece, né? Você vê que não é tão natural como a gente, eu escolhi comer isso. Não, é uma essência buscando. Então, é importante você deixar bem claro aquilo que você precisa comer, o que vai fazer bem para você e o que vai fazer mal. Sim, porque essa questão que você falou da abstinência, o mesmo centro do nosso cérebro de uma pessoa que tem o vício de álcool, o vício de droga, é o mesmo vício da pessoa que tem essa questão com o alimento. O mesmo processo químico que acontece. Porque é o mesmo processo
das 4 engrenagens que tá ali. Então a pessoa tem ali uma crença, tem ali uma emoção que ela não consegue se satisfazer e ela vai se comportar daquela forma. E cada vez que ela pratica e repete aquilo vai se instaurando, vai se enraizando e entra no piloto automático, entra no hábito.